Olá, eu sou Igor Alcântara e esse é mais um vídeo aqui de ciência de dados para o meu canal. E o tema deste vídeo, o nome desse vídeo é Homens são mais vítimas de violência doméstica? E olha que é uma pergunta, eu não estou afirmando, na verdade, eu vou tentar é, combater este argumento. E aí eu vou explicar um pouco do contexto por que eu estou gravando este vídeo. Bom, o vídeo dessa semana ia ser outro assunto, um vídeo que inclusive está gravado. Eu ia utilizar memes dentro de gráficos na linguagem R, mostrar na linguagem R como é que a gente utiliza, não sei o que e tal. Bem bacaninha, ficou legal, modéstia à parte, ficou divertido. Mas aí eu recebi um link para enfim, para um texto num blog, num site, onde a pessoa diz que os homens são mais vítimas de violência doméstica e aí ele tenta desmerecer a luta contra o feminicídio. E aí, enfim, porque eu sou cientista de dados, porque eu trabalho com dados, estatística, etc., as pessoas acabaram, acredite ou não, se interessando na minha opinião do que eu acho sobre isso. Vamos lá, alguns recadinhos, algumas coisas que eu queria falar antes do assunto em si. Primeiro lugar, eu não vou abordar aqui o tema do feminismo. Como homem, eu não falo sobre esse assunto, porque esse é um assunto que quem tem que falar é as mulheres. Se um homem ficar falando sobre feminismo, ele está cometendo um machismo grave, né? Ele tá, enfim, quem tem que falar sobre feminismo é quem tem o local de falar para isso são as mulheres. Então, eu não estou falando aqui de feminismo. O que eu vou falar aqui é sobre dados. Eu tenho o local de fala para falar sobre dados, porque eu sou cientista de dados. E o caso que me foi passado, que inclusive um dos objetivos desse canal é que as pessoas vão, como eu incentivo, né, as pessoas mandem perguntas e eu estou mundo em casa e tal, e aí conforme eu for tendo tempo, eu dou uma olhada aí, se eu achar que merece um vídeo, enfim, se dá um assunto legal para a gente debater, eu faço um vídeo e a gente debate aquele assunto quando eu vejo que aquele assunto pode gerar um bom aprendizado. Então, esse é um pequeno disclaimer. Segundo, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir até o final do vídeo, mas eu vou tentar ser o máximo respeitoso possível. Então eu peço que as pessoas também assim o sejam. Qualquer comentário que seja desrespeitoso, que tenha xingamento, enfim, que não tente debater isso da forma que como devem acontecer os debates, nas ideias, sem ataques pessoais, sem xingamento, etc. Sem, enfim, propaganda, etc. Qualquer comentário que seja desse tipo vai ser removido, e dependendo, obviamente, do nível de agressividade, se houver ameaça e tal, essas pessoas vão responder judicialmente por isso. Tá? Então vamos manter o nível alto. Antes de começar, então, também só, enfim, recadinho, né, para quem não conhece, dá uma olhada no meu site, enfim, lá tem as informações sobre podcasts que eu participo, sobre os meus workshops, eu tenho workshops online de ciência de dados, machine learning, linguagem R, de fundamentos da ciência de dados, em breve vou ter de inteligência artificial, de, enfim, várias coisas bacanas nessa área, ok? Então, lá, dá uma olhada lá que é o igoralcantara.com.br. Eu não vou citar aqui, eu ia, mas eu vou explicar por que eu não vou, mas eu não vou citar aqui a fonte exata, não vou botar o link do texto que me baseou, até porque esse mesmo tipo de argumento eu vi em alguns vídeos no YouTube e vi em outros blogs também, mas eu usei especificamente um texto de um site que a pessoa colocou lá para me basear, mas eu não vou colocar o link por uma razão, que me aconselharam a não dar palco para maluco, para não dar ibope para doido. E não estou falando que a pessoa é doida, mas enfim, não vou fazer isso. O que eu quero aqui é um ataque às ideias, não à pessoa. Então não tem por que citar a pessoa em si. Tá? Então vamos começar primeiro apresentando alguns argumentos. Eu, enfim, literalmente copiei e colei alguns desses textos lá que eu vi. Então, primeiro a pessoa chega apresentando alguns números. É muito comum as pessoas, quando querem utilizar números para dar algum embasamento, para dizer que aquilo que ela está falando tem sentido, ou que é uma verdade, etc. Ele vai simplesmente despejando números ali,
e depois acabam fazendo conclusões sobre aqueles números. Normalmente as conclusões não têm nenhuma relação com os números, mas a gente vai ver isso durante esse vídeo. Primeiro ele fala, a cada uma mulher que morre no Brasil, morrem outros 11 homens. A cada 5 mortes por violência doméstica, a gente vai debater o que é violência doméstica, 4 são homens. Bom, aqui ele está falando, não, o primeiro ponto aqui, ele não está falando de violência doméstica, ele está falando de violência no geral. E a gente é quase que um consenso que realmente no Brasil morrem-se mais homens do que mulheres. Tá. Não é a questão da violência doméstica, não é isso. É um contexto específico de violência, um contexto específico de assassinato, no caso quando a gente fala de feminicídio. Aí ele vem uma frase aqui que para mim eu achei uma pérola, achei isso aqui fantástico. É muito difícil achar estudos específicos sobre a violência dos homens. E aqui então não tinha que ser uma vírgula, tinha que ser um ponto final. Meu amigo, se é muito difícil achar estudos específicos, se você não tem esses dados não existem, então você não pode tirar nenhuma conclusão sobre esses dados. Por quê? Porque esses dados não existem. Olha que legal. Se os dados não existem, você não pode tirar a conclusão, porque ele não existe. Ele vai um dado imaginário. Ou você tirou da cachola ou de outro lugar que eu não quero falar, porque eu quero manter o respeito deste vídeo. Aí ele continua, mas se procurar estatística feminina, você encontrará toda a informação necessária, blá blá blá, blá e dá o link aqui do mapa da violência. E ele se baseou muito no mapa da violência e alguns outros textos da revista Época, G1, etc. Bom, aí ele joga aqui mais alguns dados. Segundo o mapa da violência de 2012, tivemos 4.297 mulheres assassinadas no Brasil e homens foram 4.932. Detalhe, ele fala que 4.000, tem detalhes que passam despercebidos por um leigo, mas que a gente está meio vacinado com esse negócio de dado, não passa não. Então ele botou aqui que em 2012 tivemos 4.297 mulheres assassinadas, em 2010 tivemos 49 mil. Por que ele utilizou um ano para mulheres e outro ano para homens? Se for um estudo sério, você tem que utilizar o mesmo ano. Se forem anos diferentes, dá até para fazer, mas enfim, com algumas ressalvas, enfim, é muito complicado. Porque quando você faz um estudo, você tem que focar naquela variável que você quer estudar e isolar as outras variáveis. Né? Então, você está tendo aqui duas variáveis aqui, o tempo, né? Será que a violência realmente não aumentou ou diminuiu com o decorrer do tempo e tal, em ambos. Mas vamos desconsiderar esse fato, já que a diferença é de fato muito grande e não deve ter tido uma variação tão absurda em 2 anos. Então vamos desconsiderar o fato. Mas eu não poderia deixar de citar isso daqui, porque é um erro. E enfim, aqui é a ideia para a gente ver os erros, para aprender, para não cometer esses mesmos erros. Né? Aí ele faz uma continha simples ali, fala que 91,5% das vítimas de violência no país são homens. Ok, a questão não é violência no geral, violência contra homens ou contra mulheres. É a causa da violência, é o contexto da violência, é isso que a violência doméstica fala. E aí, ele fez aqui, cometeu alguns erros que são muito comuns no que eu costumo chamar nas minhas aulas de erro de analfabetismo de dados. Nos meus workshops eu também falo disso. E aí eu extraí aqui, eu peguei, eu dei uma resumidazinha, porque faltaria um contexto que normalmente eu explico nas aulas, eu dei uma resumida para ficar mais simples, porque eu quero que o maior número de pessoas possíveis entenda isso, por isso eu estou tentando não entrar na parte técnica em si, tirei tudo quanto é equação e tudo desses próximos slides, mas eu tirei alguns slides do meu workshop de fundamentos de dados para mostrar algum desses erros. Então, são erros comuns que a gente comete quando a gente tem dados e tenta analisar, tenta tirar conclusões, fazer inferências desses dados, que são esses que a gente chama de analfabetismo de dados. Só que eu não vou mostrar todos aqui não, eu vou focar em 3 aqui especificamente. Um super comum é o erro que chama de correlação não é causa, ou em inglês a gente fala de correlations not causation. Que basicamente é o seguinte, se 2 números acontecem ou eles variam numa proporção semelhante, não quer dizer que eles estão correlacionados ou que eles são causa e consequência do outro. Não quer dizer que um causa o outro. Quer ver um exemplo? Vamos analisar aqui os números, né, no decorrer do tempo da taxa de criminalidade num determinado local e da venda de sorvetes naquele mesmo local. Veja que a taxa de venda de sorvetes ela cresce e a taxa de crimes também cresce. Isso quer dizer que vender mais sorvetes causa mais crimes, ou mais crimes aumentam a venda de sorvetes, então para combater o crime a gente tem que reduzir a venda de sorvete, ou enfim, alguma coisa relacionada. Não, não tem nada a ver.
São dois números que não têm nenhuma correlação, não há relação de causa e efeito. Você tem que fazer um experimento, em todo um processo, não é simples assim. Ah, esse número aqui subiu 50%, esse aqui subiu 50%. Ah, então um causa o outro. Não, não tem nada a ver. Isso é muito comum em campanha política, a gente vai ver muito esse tipo de coisa. E a maioria das vezes não é nem de maldade, é por falta de conhecimento mesmo que as pessoas utilizam. Mas na época de campanha eleitoral você vai ver muito isso. Um político, quando ele, ou ele quer se vangloriar de alguma coisa que ele supostamente fez, ou quando ele quer desmerecer alguma coisa que aconteceu com o seu rival. Então ele fala, no meu governo a taxa de emprego subiu 20%. O que o leigo vai pensar? A taxa de emprego subiu 20% por causa do governo dele. Mas não, pode ser que o contexto econômico mundial do país, etc., que causou aquilo, e aquele cara não tem nada a ver. Na verdade, sem ele podia até ser maior, enfim, vai saber. Ou que o desemprego no meu oponente, no governo dele, aumentou 20%. Então ele está querendo que a pessoa pense que por causa do governo daquele cara. Entendeu qual que é a questão? Não quer dizer que duas coisas acontecem simultaneamente, que uma causa a outra, ou mesmo que elas sejam correlacionadas. Tem um outro exemplo aqui que é, quanto mais você aumenta a importação de limão do México para os Estados Unidos, mais você reduz o número de mortes nas rodovias americanas. Então, não vamos mais educar as pessoas no trânsito, vamos simplesmente comprar mais limão do México. É isso que esse gráfico está dizendo? Não, ele está mostrando que há essa relação, mas não quer dizer que limão causa redução de morte no trânsito. E aqui tem outro exemplo que mostra que quanto mais filmes o Jim Carrey faz, mais pessoas são diagnosticadas com autismo. Enfim, isso aqui, obviamente, são exemplos absurdos, ridículos, mas a gente usa isso para mostrar quão ridículo e absurdo é você utilizar o fato de que dois números acontecem ao mesmo tempo para afirmar que um é a causa do outro. Então, esse é o primeiro erro, e para aqueles mais atentos já perceberam onde que o nosso, enfim, o nosso autor, né, do texto lá cometeu esse tipo de erro. Agora vamos ver um outro tipo de erro muito comum e não tão fácil de perceber, que é o que a gente chama da falácia da taxa base. A falácia da taxa base é o seguinte, você utiliza como uma taxa base para você comparar alguma coisa, uma proporção inicial para você comparar alguma coisa, a proporção errada. Basicamente é isso. Existe um conceito um pouco mais complexo, mas eu estou tentando simplificar os conceitos o máximo para ficar menos técnico e mais compreensível. Vou dar um exemplo. Digamos que numa cidade hipotética, vamos supor, que metade das pessoas seja magra, metade das pessoas sejam obesas. Aí eu analiso uma empresa X qualquer e eu vejo que naquela empresa 75% dos empregados são magros. Aí eu afirmo, pô, mas metade da população é obesa. Como é que apenas 25% dos empregados são obesos? Esta empresa está cometendo um preconceito, está usando um viés estético para contratar. Bom, se você utilizar a população no geral como sua taxa base, você está usando esse 50% para fazer essa comparação, você está cometendo a falácia da taxa base. Isso é um erro, porque não é todo mundo da população que tentou emprego nessa empresa. A sua taxa base, a sua taxa de comparação deve ser candidatos desta empresa. Porque pode ser que, nesta empresa, de fato, mais magros se candidatem e, por causa disso, mais pessoas magras sejam contratadas. Ponto. Pode ser que mais homens morram dentro de casa, porque mais homens morrem fora de casa, mais homens morrem no trânsito, mais homens morrem no trabalho, etc. Não dá para afirmar que homens são mais vítimas de violência doméstica porque mais homens morrem em casa. Entenderam a relação dos conceitos? O terceiro tipo de erro que eu queria mostrar, e último, prometo, é o que a gente chama de paradoxo de Simpson. Ele é muito complicado a gente perceber sem eu entrar mais fundo na teoria, mas eu vou tentar simplificar. Basicamente, o paradoxo de Simpson é o seguinte, quando você olha números totais, eles te dão um determinado viés, uma determinada interpretação, uma determinada conclusão, mas quando você pega esses números, você quebra eles em determinada categoria, a conclusão que você tira é a oposta. Por exemplo, digamos que eu tenha dois tratamentos contra câncer. Eu estou testando qual deles é melhor. E eu verifico que o tratamento A cura 85% das pessoas e o tratamento B 79%. Então eu chego à conclusão de que 85%,
desculpa, eu chego à conclusão de que o tratamento A é melhor do que o tratamento B. Só que se eu verifico a eficiência deles pelo tipo de tumor, tumores pequenos e tumores grandes, eu vejo que o tratamento B ganha nos dois. Mas quando eu excluo esta variável, eu verifico que o tratamento A acaba sendo melhor. Mas, na verdade, o tratamento B deveria ser escolhido. Porque eu não tenho um tamanho médio de tumor, eu tenho um tumor, enfim, quer dizer, tenho, mas enfim, o tratamento ele vai ser aplicado, vai ser um pouco diferente dependendo do tipo de tumor, porque dependendo do estágio da doença, você vai ter um tipo de tratamento diferente. Então, esse é um exemplo do paradoxo de Simpson. Ou, dá um exemplo aqui. Você faz um teste de QI com pessoas antes delas ingerirem álcool e depois de ingerir álcool. Aqui são estudos reais, tá? São dados reais. E aí você faz um teste de QI antes e depois. Se você analisar os dados gerais, você vai ter a impressão de que depois da ingestão de álcool, o teste do QI deu um resultado melhor. Quer dizer que o álcool é bom para os estudos. Mas se você quebrar isso por pessoa, você vai ver que, na verdade, o teste de QI piorou para todas elas. Eu não vou entrar no motivo de por que isso acontece, porque a gente teria que entrar na parte da matemática em si por trás disso, e não é o objetivo. Mas se você pesquisar lá paradoxo de Simpson, se você tiver interesse, tem diversos artigos na internet com a teoria por causa disso daí. Vamos voltar nos argumentos dele, então, e vamos agora, sabendo desses erros, ver algumas coisas, alguns problemas que tem nos argumentos dele. A cada uma mulher que morre no Brasil, morrem outros 11 homens. Isso aqui é ele está falando de proporção de morte na população em geral. Aqui ele fala, a cada 5 mortes de violência doméstica, 4 são homens. Aqui ele está falando de... Detalhe, violência doméstica é um tema que a gente vai discutir daqui a pouco, porque não necessariamente isso aqui é violência doméstica. Tá? Então, ele está falando que a cada 5 mortes por violência doméstica, 4 são homens, sendo que 11 homens morrem para cada uma mulher. Se você pensar bem, se você analisar isso daqui, sem comentar a falácia da taxa base, você vai ver que morrem menos homens dentro de casa do que fora de casa. Proporcionalmente falando, não em números absolutos. Você nunca pode analisar número absoluto aqui, porque senão você vai cometer a falácia da taxa base mais uma vez. Entendeu? Porque se a proporção na população é de 11 para 1, entendeu a correlação? Enfim. E sem contar que a gente não poderia nem estar fazendo esse tipo de afirmação, porque são dois números diferentes, são dois tipos de dados diferentes. Tá? Uma é a violência no geral, outra é a violência doméstica. São dados diferentes. Bom, aí ele faz aquela outra análise lá, que ele pega, enfim, tem a questão do ano diferente, né? Ele pega 2012 para mulheres e 2010 para homens, mas enfim. Aí ele pega e faz aquelas outras afirmações lá, e enfim, a gente sabe que esse tipo de afirmação ele está cometendo esse erro da falácia da taxa base, mas a gente vai entrar mais em detalhes daqui a pouco. Então a gente não dá para usar esses argumentos aqui. E aí tem mais argumentos. Ele pega uma frase aqui que ele vai tentar utilizar essa frase para corroborar o pensamento dele. Ele fala que entre homens, 14,7% dos incidentes acontecem na residência ou habitação, já entre mulheres essa proporção é 40%. Aí ele, enfim, fala algumas coisinhas aqui. Então, o que é importante aqui, na verdade, é a proporção. 40% das mulheres morrem na própria residência, 14,7% dos homens aqui morrem na própria residência. Aí o que ele faz? Olha a falácia da taxa base aqui, exemplo real. Ele pega o número de assassinatos de mulheres, multiplica pela proporção de mulheres que morrem em casa e chega à conclusão de que 1.718 mulheres morrem em casa. Ok, não vou discordar. Faz a mesma conta para homens, só que usando aqueles 14,7%. Aí você chega à conclusão de que mais homens morrem em casa do que mulheres. Opa, olha a correlação na causa aqui. Então, por causa disso, ele fala que homens são mais vítimas, 80% das vítimas de violência doméstica são homens. Opa, peraí. Homens são mais vítimas de violência no total. Então é óbvio que vão ser mais vítimas de violência em qualquer ambiente. Isso não quer dizer que. Só que o número que importa aqui é esses 40%. Então não quer dizer que por causa disso não há o feminicídio, ou porque é uma luta que não, enfim, é falaciosa, etc. E tem os outros erros aqui também, né, que a gente vai apontar aqui. Primeiro, existe o problema do que é violência doméstica. Eu estou tentando não entrar em tipo de problema, estou tentando focar na questão de números, mas a gente tem que falar desse tipo de coisa porque
um erro de classificação, né, um erro de categorização. O que é violência doméstica? Ele está usando o fato de você morrer em casa como, é violência doméstica. Mas isso aqui é a coisa mais mentirosa e eu acredito que a pessoa que escreveu o texto sabe disso. Só que ele usou esse tipo de argumento de forma tendenciosa, foi de propósito. Eu não acredito que ele seja burro de achar que a violência doméstica é morrer dentro de casa. Então, por exemplo, a mulher que é morta no local de trabalho pelo ex-marido, que não aceitou a separação, não é violência doméstica? Só porque ela não morreu dentro de casa? Ou eu estou em casa, sozinho, eu posso ser solteiro, por exemplo, não sou, mas digamos que eu fosse solteiro, entra um ladrão na minha casa e me mata, é violência doméstica? Eu e o ladrão temos um relacionamento? Não. Violência doméstica não é a violência que acontece dentro de casa. Violência doméstica é a violência que acontece por causa de uma relação familiar próxima. É o marido que mata a mulher que mata o marido. Isso é uma violência doméstica. Se você analisar isso daí, o que a gente fala do feminicídio é aquela morte causada contra a mulher que morre pelo fato de ser mulher, pelo machismo estrutural que existe na sociedade, que reduz a mulher a um objeto, que a mulher não é dona do próprio corpo, etc, etc. Mais uma vez, um debate que não cabe a mim falar como homem, mas que é um debate que existe, tem muito material por aí. Inclusive, ele fala que não tem tanto material de estudo sobre violência contra os homens. Então faça esses estudos, enfim, antes de falar qualquer coisa, antes de falar besteira ou de tirar qualquer tipo de conclusão. Faça esses estudos primeiro, você está invertendo a coisa. Você está tirando a conclusão antes de ter os estudos. Tá? E talvez não exista, não porque as pessoas não se importam, mas talvez porque a mulher que morre no contexto da violência doméstica, ela morre por uma questão do machismo. O homem que morre no contexto da violência doméstica, ele não morre por um conceito de uma sociedade matriarcal que reduz os homens a meros objetos ou a meros servidores, servientes da mulher. Não, isso não acontece, é o contrário. Aqui a gente tem o problema da falsa esqueci o termo, similaridade, enfim, as coisas não têm a mesma proporção. Pelo mesmo motivo que não existe racismo reverso, mas enfim, não quero entrar nessa polêmica. Então, outra coisa, quem é que mais mata? Na verdade, ele até responde isso depois, e aí ele acaba colocando um dado que vai contradizer o que ele mesmo está dizendo. Quem mais mata mais? Quando a gente fala feminicídio, são as mulheres que morrem pela mão dos homens em decorrência de um machismo estrutural. O contrário não acontece contra os homens. E por que morrem mais homens? Morrem mais homens porque, enfim, as maiores causas de violência têm homens envolvidos. Mais homens estão envolvidos com tráfico, mais homens estão envolvidos com assalto à mão armada, mais homens estão envolvidos em determinadas condições que tem a ver com a questão da morte. Falando mortes violentas, morte causada por assassinato. Mais homens morrem no trânsito, por exemplo, que provavelmente nessa estatística talvez tenha alguma questão de trânsito, não sei, mas homens morrem no trânsito porque os homens tendem a seguir menos as leis de trânsito, enfim, são mais imprudentes do que mulheres. Tem vários estudos que mostram isso. Enfim, não tem nada a ver com violência doméstica, o meu ponto é esse. E uma coisa que ele faz é muito comum, ele não é exclusividade dele, é tirar conclusões de dados que não existem. Mais uma vez, amigão, se o dado não existe, ponto, você não pode tirar a conclusão, senão você está inventando, você está pegando um dado imaginário, né, para não usar outra palavra. Então ele bota aqui, novamente não temos os estudos de quantos homens são assassinados pelas suas esposas. Ponto, não tem, acabou. Mas é um número crescente, basta acompanhar o noticiário. Amigão, se você não tem os dados, não tem os estudos, como é que você pode falar que os números são crescentes? Não pode. Nem que decrescente, nem que se mantém estável, nem que dá pirueta, nada, você não pode falar nada, não tem um número. Como é que você vai falar sobre um número que não existe? Não pode. Né? Basta acompanhar o noticiário. Essa frase chega a ser ridícula. Isso é um viés que você está utilizando. Existe o viés de quem selecionou a matéria, de quem faz a manchete, de etc, etc, etc. Se você vai pegar, vou pegar o noticiário, um programa policial, ele vai reportar determinado tipo de violência que são praticadas e onde o praticante e a vítima são homens, porque ele vai falar do tráfico, vai falar, enfim, como eu já comentei, de determinado tipo de crime que o homem está mais envolvido. Não tem nada a ver no contexto da violência doméstica, tá? E ele fala outras coisas aqui. Esse parágrafo aqui é ótimo.
Vamos utilizar aqui apenas números de assassinatos diretos, excluindo os casos onde a mulher seria a mandante do crime. Tá. Iremos utilizar a média mundial de 5%. Tá. Essa média mundial de 5%, primeiro, não sei de onde ele tirou. Tá? Não lembro se no texto lá tem o link, a referência, a fonte desses 5%. Vamos supor que seja verdadeira. Primeiro problema, ele está usando uma média mundial para falar da realidade do Brasil. Já está errado, ele tinha que pegar o número do Brasil, porque não necessariamente o Brasil reflete a média mundial. É um problema de média. Média você não consegue utilizar para tirar nenhuma conclusão, não é uma medida de tendência ao centro confiável, quando você tem uma variação, uma variância, para usar um termo técnico, muito grande. Por exemplo, eu não consigo usar renda per capita para fazer nenhum tipo de medida em um país onde a diferença da renda, a variação da renda é gigantesca. Os dois que têm uma renda muito alta vão subir a média para cima, enfim, e isso vai afetar. Você vai achar que a situação está melhor do que é na realidade. Quando você fala de média, qualquer medida de centro, você está tentando buscar um valor típico. Qual o valor mais típico? Se eu tiver que chutar um valor, qual que é o mais típico? É isso que a gente fala de média. Então, essa média mundial, você pega a proporção de mulheres que são autoras de assassinatos no mundo, de cada um dos países, e tira uma média. Só que alguns vão ser um valor muito alto, alguns vão ser um valor muito baixo, comparado com o outro. Então, a média ela é um valor viciado, e não tem nenhum sentido. Então, começa por aí. Mas vamos lá. Digamos que seja verdade, digamos que no Brasil seja isso. Tá, estou sendo muito bonzinho. Então, sabendo que no Brasil tivemos tantos assassinatos, e 5% deles foram cometidos por mulheres, mais uma vez, ele está dizendo que no Brasil foi assim, porque ele está usando a média mundial, mas a gente não sabe que isso é verdade. Mas vamos dizer que é. Aí ele pega esse valor e fala aqui, ó, tantos assassinatos, então 2.400 foram cometidos por mulheres. Se apenas 30% tiveram motivações passionais, de onde você tirou esse 30%? Você não pode pegar um número da cartola do nada, ou enfim, de onde quer que seja. Não dá para fazer isso. Esse número tem. Existe algum estudo que mostra que 30% foram motivações passionais e 30% baseado no número total ou apenas nisso? Que ele está pegando 30% e aplicando nas mulheres que cometeram crime. Esses 30% crimes passionais homens e mulheres, crimes passionais só mulheres. Porque se for só mulheres, você poderia utilizar partindo do pressuposto que esses números são reais. Se for a população geral, você não pode multiplicar ele aqui, você tem que multiplicar pelo valor total. Entenderam o problema? Já tem esse problema aí, sem contar que esse número ele tirou não sei de onde. E aí ele bota contra os. Enfim, então ele utiliza esses números aqui para dizer então que as mulheres cometem mais crimes passionais do que os homens, sendo que está completamente errado, tá? Bom, e aí bota aqui contra os quais 1.426 o parceiro mata a mulher. E também não sei de onde ele tirou esse número. Ele está pegando números diferentes e usando essa comparação. Então isso aqui é completamente falacioso, completamente errado. Esses números aqui está pegando, misturando laranja com banana. Não tem nada a ver. Para finalizar, ele encerra com uma frase ali que e é muito comum a gente pegar uma determinada frase de efeito bonitinha e que não faz muito, não tem muita polêmica por trás daquilo, que todo mundo meio que concorda, para desmerecer a luta alheia. Então ele fala aqui, volta a repetir, estou aqui pedindo que todos nós sejamos a favor do combate à violência contra o ser humano, sem olhar idade, gênero, cor, estado social, qualquer outra coisa, blá, blá, blá. Ninguém é a favor da violência contra o ser humano. Né? Enfim, é óbvio que todo mundo vai ser a favor dessa frase, mas você utilizar essa frase para desmerecer a luta contra o feminicídio, desmerecer a luta contra a violência contra o negro, o indígena, etc., é errado. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, existe o movimento Black Lives Matter. Aí tem algumas pessoas que falam, não é a vida dos negros que importa, todas as vidas importam. Mas o Black Lives Matter não está dizendo que apenas as vidas do negro importam, mas ele tá colocando o pé e falando a vida do negro importa sim também. Porque os negros são mais vítimas de violência policial pelo fato de ser negro. Ninguém mata um branco por ser branco, entendeu? Mas mata-se o negro por ser negro. Então, no caso, é um movimento específico para a violência policial. Então, mesma coisa do feminicídio, quem luta contra o feminicídio não está lutando a favor do assassinato dos homens, está lutando contra o assassinato das mulheres, assim como aqueles que lutam pela causa indígena estão lutando contra os assassinatos dos índios nas reservas, o movimento negro está lutando contra o assassinato de negros, enfim, uma luta
não desmerece a outra. E esse tipo de argumento, ele tenta reduzir a importância dessas lutas, ok? Eu não queria entrar em polêmica, mas, enfim, a gente não pode também fugir, né? A gente tem que encarar os desafios que passam para a gente. Espero, acho que muita gente não vai gostar, talvez a maioria não goste deste vídeo, mas a ideia aqui não foi xingar, enfim, não foi humilhar ninguém, a questão foi apenas tentar utilizar esse texto aqui que a gente apresentou para aprender um pouquinho, para ver determinados erros, para a gente não cair nesse tipo de armadilha, ok? Não esqueça então de assinar o meu canal para mais vídeos, vou tentar publicar vídeos com uma certa frequência. Não esqueça de visitar também o meu site, saber mais informações sobre os meus workshops, os podcasts que eu participo, me contactar nas redes sociais, assinar a minha playlist no Spotify, etc. Saber mais sobre os meus livros, enfim, entra lá no meu site que é o igoralcantara.com.br. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.